que se fala a casa ou a casa? Já pensou se fosse a casa, tipo a casa? Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. E aí, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazer para vocês mais um super tutorial agora do Demon Slayer, e a gente vai desenhar nada mais nada menos do que vocês já viram na thumb, né, que é o Akaza e o Rengoku, beleza? Então é o seguinte, ó, já fiz meio que um embate entre os dois, né, pra ficar aí uma batalha bem legal. E não esquece, eu sempre ensino você a desenhar e a colorir também o desenho do tutorial, tá? Então a parte de coloração vai ficar no primeiro comentário fixado. E mano, na moral, deixa muito like nesse vídeo, colabora aí com o canal que eu quero trazer muito mais tutoriais assim bacana pra ajudar muito mais gente. Então vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like que me ajuda demais, beleza? Então bora lá pro nosso tutorial. Bora lá, moçada, desenhar o Akaza e o Rengoku, beleza? E agora é o seguinte, ó, aqui pra gente poder fazer esse desenho eu tô usando a folha A5, ela na forma horizontal, ela deitada, né? E se você for usar um A4, você pode usar a mesma fita na mesma medida, tá? Que vai ficar legal aí no tamanho A4, feito por essas medidas também. Mas se você quiser desenhar ele maior, é só você fazer as medidas do círculo maior. O círculo ele tem 7,5 centímetros, tá? Então você passa uma linha de 7,5 centímetros e faz um círculo aí de um lado e do outro. Eu desenhei os círculos mais ou menos na mesma altura, porém o rosto deles, né, eles vão estar em posições um pouquinho diferentes. É como se o Akaza estivesse um pouquinho mais alto, tá? Tudo isso a gente vai resolver aqui no desenho, beleza? Mas é isso aí. Depois que você fez esse círculo aí, a gente vai ter que demarcar aqui, né, fazer uma demarcação completa, dar meio que uma face dele assim na lateral. Então para isso eu vou usar uma forma triangular nos dois, tá? Esse triângulo aqui ele vai representar a basezinha do rosto de frente dele, né, e a basezinha do queixo com o maxilar. E veja que eu vou fechando essa base do círculo, tá, para deixar um destaque bacana, juntamente com dois tracinhos, né, na parte central do círculo. Inclusive esses traços eu faço eles curvados, ó, como vocês podem ver. Então veja só, a partir desses círculos é que a gente já percebe que o Akaza ele vai ficar um pouquinho mais alto, justamente pela posição que eu desenhei os tracinhos, tá? Esses tracinhos que vai definir a altura do personagem, tá? Então assim vai ser pouca coisa mesmo, beleza? Não foca muito nisso aí, certo? Veja que na parte do Rengoku, né, que é agora o que a gente vai focar primeiro aqui no desenho, eu já comecei ali demarcando a parte onde vai ser o olho dele. E veja que eu afasto, né, da parte central, da parte inicial do círculo ali, né? Eu afasto porque o olho ele fica afastado, né? A parte inicial a gente vai trabalhar sobre o nariz do personagem, tá? O olho do Rengoku ele é pontiagudo, né? A partezinha de cílio de cima ele é bem pontiagudo, a parte de baixo ele é bem fininho com alguns tracinhos de pálpebra, e também tem a base do olho dele, né? A parte da íris dele, tá? A íris dele é só você fazer 3 tracinhos, 3 curvinhas, tá? Eu fiz ali, mas elas ficaram muito próximas, mas na parte de coloração eu ajeito, no line art também eu vou ajeitar isso aí, certo? Veja que eu já vou adicionando também basezinha da pálpebra dele aqui, e à medida que eu vou fazendo eu vou apagando um pouquinho alguns detalhes que não precisam mais, né, para não ficar dificultando para vocês assim, ficar muito poluído de traços, tá? E lembrando que a sobrancelha do Rengoku ela é uma sobrancelha grande, né, ela é bem grossa e ela tem 2 pontas, tá? Essa parte final dela tem 2 pontas. Se vocês repararem também, eu fiz a sobrancelha passando do olho, ó, e agora eu vou adicionar mais alguns detalhes à frente da sobrancelha. Pronto, agora a gente pode demarcar aqui também toda a partezinha da testa dele. Veja que aqui é o ponto mais importante agora para dar a característica de perfil do personagem. Eu sei que é uma partezinha difícil de fazer, né, personagem de perfil, então eu tô aqui para ajudar você, então me ajuda também com um gostei nesse vídeo se você ainda não deixou o gostei, tá? É muito importante a gente bater a meta de likes nesse vídeo, beleza? Então eu já vou desenhando também, ó, a basezinha do nariz, e veja que o
o nariz é um pouquinho estendido para frente, né? A partezinha do olho ali, veja que bem na ponta do olho mesmo, eu fiz aquela parte mais dentro do nariz e a ponta dele aqui embaixo. Tá tudo bem demarcadozinho para você, com certeza você consegue acompanhar. E o queixo também dele aqui embaixo, junto com outros detalhes, né? E para fazer a orelha do Rengoku, eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar um traço da ponta do nariz e vou usar o traço de cima do olho, tá? Então vai ser a ponta da orelha embaixo e a ponta em cima. Essas marcações aí vão servir para isso. E veja só para que serve aquela marcação inicial que a gente fez no círculo, ó, para definir a base, né, da orelha também, a altura onde ela vai ficar, né, a distância que ela vai ficar da parte do rosto dele, tá? Assim eu já posso demarcar também toda a basezinha do cabelo aqui do Rengoku nessa partezinha lateral, tá? Que é uma franja que ele tem, né? Uma franja descida bem grande, juntamente com outros detalhes do cabelo, que é só ir adicionando agora até atingir o limite do papel, né? Se você tiver dificuldade nessa parte do cabelo, né? Se você vê que sobrou espaço no papel quando você está desenhando, pega referências do Rengoku aí na internet, cara, que eu tenho certeza que você vai pegar os detalhes do cabelo dele e fazer a continuação, certo? Então agora só resta finalizar alguns outros detalhes do cabelo para deixar o desenho pronto. Agora que a gente pode também já partir para desenhar uns detalhes do pescoço dele. Veja que já está muito legal o nosso personagem, já está muito parecido com o Rengoku, né? E é o seguinte, cara, aqui eu vou desenhar a basezinha da roupa de Oni dele, tá? É uma basezinha que tem, principalmente aqui na parte do pescoço dele, que ele tem essa divisa, tá? Ele usa uma capa branca também, então a gente vai representar essa capa branca depois, juntamente com alguns outros detalhes aqui no desenho, que tem detalhes na lateral ali do cabelo, né? A lateral do outro lado, uns tracinhos apenas na ponta do nariz dele ali, né? Na base do nariz, e depois, para finalizar, mais um detalhe aqui na roupa do caçador de Oni dele, e também mais um detalhezinho na parte do cabelo dele. Veja que a gente sabe que o cabelo do Rengoku ele tem aquelas partes vermelhos e amarelo, mas olha só, eu não estou demarcando nenhuma, porque a gente vai trabalhar isso na parte de coloração, tá? Então veja a parte de coloração, que é muito importante também. Aqui a gente já fica com o desenho finalizado aí e o Rengoku todo pronto, tá? Agora vamos desenhar o Akaza. Para fazer o Akaza a gente vai começar fazendo aquela mesma base. Se você já fez o Rengoku, né, agora a gente vai fazer o Akaza juntando a mesma técnica. A única diferença é que os detalhes do Akaza são diferentes, né? Ele tem detalhes diferentes, ele é um personagem diferente, tá? Então vamos começar pelo olho dele. E essa basezinha do olho dele aí tem cílios grossos, né, na parte de cima e embaixo. Então eu vou desenhar esses cílios grossos. A parte de dentro, no globo do ocular dele, né? Tem alguns tracinhos tipo veias no globo ocular dele, e ele também vai ter detalhes da lua número 6 na partezinha da íris, porém eu não vou colocar agora. E quando eu vou colocar esses detalhes, eu apenas faço um tracinho, uns pontinhos, só para representar um kanji ali, que representa a lua superior número 3, na verdade. Eu acho que eu disse 6 aí anteriormente, né? Aqui eu já posso fazer também outros detalhes dele, como a parte de pálpebra e a sobrancelha, tá? E aí já vai ficar finalizado essa base. E galera, aqui nós vamos começar também o mesmo detalhe de novo, ó. Vamos fazer a divisa do rosto, tá? Veja que a profundidade do nariz, ela se aproxima do olho, mas quando a gente puxa o traço do nariz, ele já gera uma distância. E mano, sabe onde eu ensino isso aqui muito mais explicado, muito mais detalhado e muito mais posições de cabeças de personagem, para você aprender a desenhar isso de vez, cara? Lá no meu treinamento online, mano. Tá no primeiro comentário fixado aí para vocês, ou no primeiro link da descrição também. É só ir lá e me dar uma chance
chance de se tornar o meu aluno aí. E cara, tenho certeza, você vai aprender muita coisa, principalmente sobre anime, mangá, e conseguir desenhar aí sem precisar estar olhando mais nada aí na internet, beleza? Vai desenhar por si só, cara, pode ter certeza. É só me dar essa chance de ser seu professor pessoal, tá? Então é o seguinte, ó, veja que eu já fiz aqui a basezinha do nariz dele, a basezinha da boca. A boca ele tá bem sorridente, tá? Para eu fazer essa partezinha da boca, veja que eu não tô demarcando nada. Porém, à medida que eu vou fazendo aqui, eu já vou vendo mais ou menos a altura, tá? Veja que a boca ela não passa do limite do olho, tá? Ela tem aquele sorriso, tem um tracinho no canto, tem o queixo dele lá embaixo. O queixo dele fica mais ou menos na altura do queixo do Rengoku. Só que se vocês prestarem atenção também, a pose da cabeça dele já tá um pouquinho diferente, ó. O nariz dele tá acima do nariz do Rengoku, né? Então já começa a criar umas posições diferentes. A base da orelha é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer uma leve demarcação do nariz e vai pegar a demarcação do olho e fazer a orelha entre essas demarcações com os detalhes por dentro, certo? E agora só nos resta fazer alguns detalhezinhos do cabelo dele aqui em cima. Essa base do cabelo vai pegar sobre toda a parte da testa dele, né? Ele é um personagem meio calvo, se vocês repararem aí, né, no personagem, ele é calvo, cara. Falta um pouquinho de cabelo nele aí na frente e na testa, né? Ele é tipo eu, cara. Eu sou bem calvo aí. Bom, agora que eu demarquei um pouquinho do cabelo ali em cima, vamos fazer a base do pescoço dele. Não é muito detalhado, agora não tem muito mais detalhes nesse desenho, tá? Essa primeira parte aqui de desenhar, ela vai estar bem fácil para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu desenho tranquilamente. Então faça alguns detalhes do pescoço, o restante do cabelo também, né? Algumas linhas aí do cabelo que faltava só para poder fechar aqui no personagem. Eu dou a mesma dica que eu dei na parte do Rengoku. Se você sobrar espaço aí, né, no seu papel, pega imagens na internet e tenta completar o cabelo dele aí, cara. Eu tenho certeza que você consegue, mano, tá? E aqui agora só resta fazer uns detalhezinhos finais na parte da roupa dele, né? Um detalhezinho da roupa, da blusa que ele usa. E vamos desenhar a espada também, tá? Aqui nessa partezinha dessa referência nós vamos ter essa espada do Rengoku. Vou fazer um detalhe bem bacana na coloração, como vocês viram aí. Vai ter um efeito de brilho muito massa também. E essa espada do Rengoku é o seguinte. Eu faço o detalhe da lâmina dela até o final. E essas partezinhas que eu tô gerando de divisa aí simboliza, né? Como se fosse uma divisa de fogo, cara, ó, veja que parece muito com fogo, né, com chamas. Então eu vou meio que fazendo um padrão, né, eu vou desenhando bem parecido cada um tracinho com o outro, né, cada detalhe com o outro, até finalizar essa parte da espada também, tá? E lembrando que no Akaza ainda tem um detalhezinho leve no nariz dele, e aí nós já temos o nosso desenho finalizado. Agora vamos para partir, né, para line art, beleza? E para fazer essa line art eu sempre costumo agora, né, apagar um pouquinho o traço do desenho, tá? Para não estragar muito minhas canetinhas. Então eu uso uma borracha, na verdade, chamada borracha limpa-tipos, e depois eu venho com a canetinha. Aqui eu tô usando caneta da Staedtler, tá? Aqui na ponta 05, e eu vou usar somente ela para fazer todos os detalhes dos personagens, tá? E manos, é aqui que entra uma parte importantíssima no seu desenho, certo? Os traços do Demon Slayer a gente sabe que tem aquela line art onde vai pegar traços que vai ter algumas partes mais grossas, outras partes mais finas, detalhes são bem fininhos, né? Então eu vou fazendo isso, eu vou tentando representar o máximo possível os detalhes do traço, né? Seguir o traço do próprio anime Demon Slayer para ficar o mais parecido possível aí para vocês, tá? E é nessa base do esboço que a gente vai trabalhar detalhe também. A gente vai ver se tá faltando alguma coisa, se precisa adicionar, né? Se precisa tirar alguma coisa, então é só não contornar, não fazer a line art, beleza? Então é só você ir prestando atenção, e que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu desenho tranquilamente. E um detalhe importante aqui para vocês é olhar na parte da espada.
Veja que ali, mais ou menos no meio da espada, né, perto do nariz do Rengoku, eu deixei uma partezinha sem fazer line art, sem contornar. É justamente essa parte que vai ter aquele brilho azul na espada, tá? Então você não contorna ela, porque vai ser muito importante para que fique parecendo que realmente está brilhando. Se tiver uma linha ali, se cortar, não vai dar o parecer que tem um brilho azul na espada lá no fim das contas, beleza? E aí nós ficamos com o nosso desenho de hoje, lembrando que as listras do Akaza a gente vai fazer na parte de coloração, a divisa do cabelo do Rengoku também na parte de coloração, junto com o brilho da espada e vários outros detalhes que você não pode perder, vai estar no primeiro comentário fixado assim que sair no canal, tá? Então vai lá ver se já tá aí para vocês o próximo vídeo, a parte 2. Muito obrigado, não esquece de deixar like, vamos bater 1000 likes nesse vídeo, mano, na moral, 1000 likes, cara. Eu tenho certeza que você pode ajudar aí com um gostei, tá? Deixa o gostei, eu tenho certeza que você gostou desse desenho, eu simplesmente amei, cara. Valeu e até a próxima.